Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura do nosso livrinho abençoado. E hoje o assunto é o Cristo crucificado. Olha, eu acho que essa é uma das lições, pelo menos dos dois livros que eu li, a mais interessante. Ele fala o seguinte, ele chama atenção para que ainda hoje há muitos de nós que veem Jesus Cristo crucificado como uma representação do fracasso do cristianismo, que entendem como Jesus se dizia, porque lógico que ele era, né? Mas se dizia filho de Deus, tinha tantos poderes para fazer com que tantos milagres acontecessem, tantos ensinamentos maravilhosos, e no final ele terminou a sua jornada sendo crucificado ao lado de dois bandidos, né? E é muito interessante porque é lógico que nós não vemos Jesus desse jeito, né? Jesus é o nosso mestre, né? O nosso exemplo, o nosso modelo, né? Muito pelo contrário. Mas é interessante a abordagem que ele traz, porque ele fala o seguinte: por que Jesus se colocou numa situação dessa? Porque na realidade, enquanto o homem estiver procurando a felicidade inalterável na terra, ele vai se frustrar. Como eu já disse inúmeras vezes, nós estamos ainda no planeta de expiação e prova. Estamos caminhando para a regeneração. Regeneração, nós não estamos caminhando para um planeta ditoso, feliz, alegre. Então, enquanto nós estivermos procurando a felicidade plena, inabalável, inalterável na Terra, nós vamos necessariamente nos frustrarmos. E era isso que Jesus vinha trazer para a gente. Ele vinha dizer que para nós sermos felizes, nós devemos ser perfeitos. Ser perfeitos como o Pai dele, nosso Pai, é perfeito. O que significa dizer isso? Significa desenvolver as nossas questões morais, as nossas virtudes, as nossas qualidades, né? Trabalhar as sombras em nós, as nossas dificuldades, né? E Jesus, ele é o exemplo vivo disso. Ele vem, ensina tudo pra gente, se coloca numa posição muito desconfortável para nós, né? Porque como nós vamos entender ele, filho de Deus, capaz de tantas coisas, e se colocar daquela forma? Ele nos ensina milhares de coisas, se colocando daquela forma. Principalmente que o reino dele não era desse mundo. Ele falou isso inúmeras vezes. Não é verdade? Mas que nós, como ele diz, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, significa dizer que ele deixou o caminho, o modelo, o exemplo, para que sejamos felizes. Certo? Então, nós devemos entender que Jesus crucificado significa muito mais do que simplesmente ele foi crucificado, ele não teve a força necessária, ou nós sabemos que ele podia fazer muito mais, por que não fez? Tudo está em divina ordem. Ele quis mostrar que ele se colocava à vontade do Pai. Ele quis mostrar que para as profecias se cumprirem, era necessário que ele estivesse naquela situação. E é através daquela situação que ele comprova que a vida continua. Não é verdade? 3 dias depois ele não reaparece? Ou seja, essa situação no qual ele se colocou não é nem de perto uma situação de fracasso. Muito pelo contrário. Mas o que nós devemos perceber é que ele quer com isso quebrar essa priorização que nós damos para a vida material. E veja bem, eu não estou falando aqui que não devemos trabalhar, não devemos fazer nada, viver só contemplando. Não é isso. Longe disso, porque a vida exige equilíbrio. Mas que nós possamos dar a cada coisa o devido valor, nem a mais, nem a menos. Não tem uma passagem que diz: por que vocês estão se preocupando sempre com o futuro?
né? A cada dia passa o seu mal, você não vê os lírios do campo, né? Nem rei Salomão se vestiu tão bem quanto eles, os pássaros do céu, né? Explicando o quê? Para que a gente está falando sobre isso? Ah, para eu ver as plantas e ver os animais? Não, lógico que não, né? É para que eu perceba que o único momento que eu tenho para atuar e o mais importante é o hoje, é o agora. A gente não sabe o dia de amanhã. E ontem já passou, não tem nada que a gente possa fazer por ontem. Se nós agirmos bem, ótimo. Se nós agirmos mal, que ruim pra gente. Mas o que a gente vai fazer em relação a isso? Né? O que a gente vai fazer em relação a isso? Então vamos tentar melhorar todos aqueles aspectos que nós ainda trazemos no nosso espírito imortal. Né? Então Jesus vem mostrar que é preciso viver aqui, sim. É preciso viver o hoje, o agora. Porque sob esse momento nós temos poder. Em vez de nós nos colocarmos como vítimas do mundo, da vida, né? A gente pode se colocar como autores da própria história. Mas qual é o momento que o autor escreve? O agora. E lógico, fazendo escolhas boas hoje, eu estou de certa forma escrevendo um bom futuro. Mas aquilo que já passou, já passou. E você pode estar escrevendo um bom futuro hoje, mas pode ser que esse futuro não seja do jeito que você imagina, ou não chegue. A gente não sabe. A única certeza que nós temos na vida é que nós nascemos e que um dia vamos desencarnar. O espaço entre uma coisa e outra chama vida. E a gente não sabe quando começa e quando termina. Mas o que nós sabemos? Nós podemos ser melhor hoje. E é esse o convite do autor. Sejamos melhor hoje, nesse momento. Porque Cristo crucificado não tem nada, nem um pouco que o desabone, que desmereça a sua lição. Muito pelo contrário. Isso só mostra que ele, sendo quem era, com a qualidade moral que tinha, soube estar sob a vontade de seu Pai. E que através do cumprimento das leis, ele pôde trazer para nós informações que mudariam as nossas vidas para sempre. Para todo sempre. A primeira é que Deus é Pai e nos ama grandemente. E a segunda é que a morte não existe. Então vamos aproveitar o dia de hoje, que é o dia no qual nós podemos fazer algo, e vamos procurar fazer o nosso melhor. Em atitudes, em pensamentos, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa limpeza, o que você estiver fazendo, faça o melhor, para você ter a certeza de ter aproveitado bem esse momento que Deus lhe deu. Um abraço para todos vocês.